Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, o Carlos Henrique, espero que vocês estejam bem. Gente, vamos falar agora de um assunto muito importante, muito recorrente no Enem, que é notação científica. Mas antes de chegarmos à notação científica, vamos lembrar algumas coisas que são importantes, como as principais propriedades de potência e também como trabalhar com potência de base 10. Então nós temos aqui a nossa primeira propriedade, que é o seguinte: todo número não nulo elevado a zero vai dar 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui nós temos produto de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Lembrando, o denominador tem que ser diferente de zero. Número 5, potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. 6. Se eu tenho um produto elevado a um expoente, cada um dos fatores será elevado a esse expoente. Se eu tenho uma fração elevada a um expoente, numerador e denominador serão elevados a esse expoente. Lembrando, denominador é diferente de zero. Aqui eu tenho uma fração elevada a um expoente n. Se eu inverter a base da minha fração, eu tenho que trocar o sinal do expoente, tá? A e B são denominadores, por isso diferente de zero. E aqui, gente, no item 9, nós temos a propriedade para transformar radical em potência. Repete a base, o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Então, para dar um exemplo, para ficar melhor a visualização, vamos pegar a raiz quadrada de 3 e vamos escrevê-lo em forma de potência. Então, raiz quadrada, o índice é 2 e o expoente é 1, né? Raiz quadrada de 3, 3 elevado a 1. Então, mantém a base, o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Agora vamos falar um pouquinho das potências de 10. Então, gente, vamos recordar um pouquinho das potências de 10 com expoente inteiro. 10 elevado a 0 dá 1, 10 elevado a 1 é 10, ou seja, o 1 seguido de um zero. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100, ou seja, é 1 seguido de 2 zeros. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, ou seja, 1 seguido de 3 zeros. 10 à quarta é 1 seguido de 4 zeros. 10 à quinta, 1 seguido de 5 zeros e assim por diante. Agora, e se o expoente for negativo? 10 elevado a menos 1. O que é 10 elevado a menos 1? É 1 sobre 10 elevado a 1, ou seja, inverti a base e troquei o sinal do expoente. 1 elevado a 1 é 1 e 10 elevado a 1, né? 10 elevado a menos 2, inverti a base, troquei o sinal do expoente. 1 elevado a 2 é 1 e 10 elevado a 2. Então, gente, eu tenho aqui que 10 elevado a menos 1 é 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Lembrando da nossa transformação de fração decimal para número decimal. Se o denominador aqui é 10, nós temos uma casa decimal, né? 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100. Transformação aqui, 1 centésimo, né? Eu tenho 2 zerinhos, 2 casas decimais. 10 elevado a menos 3, 1 sobre 10 ao cubo, ou seja, 1 sobre 1000. Aqui o denominador é 1000, 3 zerinhos, 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4 é 1 sobre 10 à quarta, 1 sobre 10.000. Então, olha, 4 zerinhos aqui, 4 casas decimais. Essas observações são importantes. Agora, gente, eu coloco aqui uma observação para vocês entenderem o seguinte: toda vez que tivermos um número, tá, e multiplicarmos este número por uma potência de base 10 e o expoente é um número inteiro positivo, a vírgula será deslocada para a direita. Então, se é 10 elevado a 1, a vírgula se desloca uma unidade para a direita. 10 ao quadrado, 2 para a direita. 10 ao cubo, 3 para a direita e assim por diante. Só para a gente entender, eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo. Ó. O que significa 51,327? Como tem 3 casas decimais, para transformar em fração, eu tiro a vírgula e divido por 1000. Mas como eu vou multiplicar por 10, vai simplificar um zero daqui com um zero daqui. O denominador vai ficar 100. Como o denominador é 100, o que vai acontecer? Na hora de escrever esse número na forma decimal, nós teremos 2 casas decimais. Então, qual foi o efeito aqui no início? A vírgula saiu daqui e passou para cá. Ó. Ela se deslocou
uma unidade para a direita, porque eu multipliquei por 10 elevado a 1. A mesma coisa vocês vão perceber aqui, como é 10 ao quadrado, o efeito é o que? A vírgula se deslocar 2 casas para a direita, e se for 10 ao cubo, 3 casas para a direita. Vamos ver o que acontece agora com o expoente negativo. Gente, com o expoente negativo vai acontecer o contrário, olha. Então, eu vou passar esse número para a forma fracionária, tá aqui, ó, 3 casas, denominador 1000. O que é 10 elevado a menos 1? É 1 sobre 10. Multiplicar por 10 elevado a menos 1 é dividir por 10. Então, olha, ao invés de cortar um zerinho aqui, a gente vai aumentar o número de zeros, porque vai ser 10 vezes 1000, 10.000. Então, agora eu tenho 4 zeros no denominador. Então, transformando esse número para forma decimal, ele tem que ter 4 casas decimais. Então, o que aconteceu? O efeito aqui foi a vírgula se deslocar uma casa para a esquerda. Aí eu coloco a observação: se eu multiplicar um número por uma potência de 10 com expoente inteiro negativo, a vírgula se desloca para a esquerda. Como aqui é 10 elevado a menos 2, vocês podem acompanhar que a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. E como é 10 elevado a menos 3, 3 casas para a esquerda, como vocês podem conferir aqui. Gente, nós vamos fazer agora o seguinte: nós vamos fazer aí alguns exercícios para fixar isso daí e depois nós vamos falar de notação científica. Já estamos habilitados para isso. Gente, nessa questão, nós temos aí uma tabelinha com os prefixos que são muito importantes, né? Então, vocês vão poder consultar para fazer a questão. Então, vocês vão pausar aí um pouquinho e depois a gente faz a correção. Então, vamos lá. Aqui ele coloca tera, representado por T maiúsculo, e o fator aqui é 10 elevado a 12. Giga é um G maiúsculo, 10 elevado a 9. Mega, 10 a sexta. Quilo, 10 ao cubo. Hecto, 10 elevado ao quadrado. Deca, 10. Deci, 10 elevado a menos 1. Centi, 10 elevado a menos 2. Mili, 10 elevado a menos 3. Micro, 10 elevado a menos 6. Nano, 10 elevado a menos 9. E pico, 10 elevado a menos 12. Esse micro aqui é uma letrinha grega, tá? Que é o Mi. Então, gente, vamos pegar essa tabelinha e vamos fazer esse exemplo que ele colocou aqui primeiro. Então, olha só, ele mostra pra gente 28.000, aí vem micrometro, micrômetro. Então, ele quer transformar isso para metro. Então, eu vou pegar, ó, 28 vezes 10 ao cubo, né? 28.000 vezes o prefixo aqui é micro. O micro, 10 elevado a menos 6, ó. 10 elevado a menos 6 metros. Então, a gente tem 28. Aqui, olha, a gente tem um produto de potência de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Então, vai dar 10 elevado a menos 3. Só que 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 3, ou seja, dividir por 1000. Então, isso vai ser o quê? 0, tem que ter 3 casas decimais. Então, isso é 0,028 metros. Então, foi o exemplo que ele deu para motivar o trabalho. Então, nós temos aqui que fazer essa continha que ele pediu, né? Então, vamos fazer tal conta. Aí, ele usa aqui uma unidade, que é o Bel, representado pela letra B. Como a gente tem aqui, olha, ele aqui e aqui, já vou dar uma simplificada, fica só com essezinho aqui, tá? Então, vamos lá. 0,3 M maiúsculo. Se vocês consultarem, esse M maiúsculo, olha, ele é o mega 10 a sexta, tá? Então, o que nós vamos fazer? No lugar desse M maiúsculo, nós vamos colocar 10 a sexta. Então, essa continha vai ficar assim, ó. 0,13, primeiro eu vou fazer isso, olha, eu vou passar para cá a vírgula. Então, vai ficar 13 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando, se eu desloco a minha vírgula para a direita, eu estou aumentando o número. Para compensar, o expoente vai ser negativo. Vezes o mega, né? O mega, como nós vimos, é 10 elevado a 6. Esse é meu primeiro parênteses, né?
Agora o segundo, 0,5, vou trazer minha vírgulazinha para cá, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1, né? Eu aumentei aqui o número, eu compenso colocando expoente negativo. Aí tem o prefixo grego, que é essa letra N minúscula, que é o nano. Então aqui eu vou colocar 10 elevado a menos 9. E aqui eu tenho a minha unidade, que é o bel. Então, só deixa eu apagar um pouquinho isso aqui. Colocar meu traço de fração direitinho. Igual 2,5. Vou trazer a vírgula para cá. Então, isso vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 1, mesmo motivo. E aqui tem o K do quilo, que é 10 ao cubo. Né? Então, vamos ver o que nós podemos fazer aí para melhorar. Então, de imediato, o que eu vou fazer? Esse 5 aqui eu vou simplificar por 5 aqui e aqui. Então, aqui deu 5, tá? E vou pegar agora esse 13, e vou dividir por esse 5, tá? 13 dividido por 5, isso vai dar 2,6. Então, isso deu 2,6, tá? Agora, vamos olhar as potências de 10 que sobraram. Olha, 10 elevado a menos 2, 10 a sexta, 10 elevado a menos 1 e elevado a menos 9. O que nós devemos fazer? Produto de potência de mesma base. Repetir a base e somar os expoentes. Menos 2 mais 6, ó, menos 2 daqui, 6, menos 1 e menos 9. Menos 1 e menos 9. Agora o denominador. O denominador sobrou também um produto de potência de mesma base. Repete a base e soma, né? Menos 1 mais 3. Não coloquei o 1 aqui, ó. Deixa eu só ajeitar. Então, vamos lá. Menos 1 somado com 3. Então, vamos colocar a continha aqui, ó. Então, eu tenho 2,6 vezes... Quanto deu esse expoente, ó? 6 tira 2, 4. 4 tira 1, 3. 3 menos 9 é menos 6. Então, aqui deu 10 elevado a menos 6. E o denominador dá 10 elevado a 2, né? Então, gente, eu tenho 2,6 vezes... Aqui, olha, é uma divisão... Isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6, menos 2, isso é menos 8. Para o meu azar, eu olho ali e não tem esse negócio de menos 8. Porque ó, vai pulando de 3 em 3. Menos 3, menos 6, menos 9. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de escrever assim, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar isso daqui e vou escrever de uma outra forma, ó. O que é 2,6 dividido por 100? Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, isso é 0,026 vezes 10 elevado a menos 6 bel, tá? Então, ó, 2,6 dividido por 100. Estou fazendo agora essa divisão aqui, ó. Tudo bem? Deu isso daqui. E deixei 10 elevado a menos 6. Por que eu fiz isso? Porque 10 elevado a menos 6 representa o quê? Representa o micro. Então, isso daqui é 0,026 microbel. Então, ó, letra B. Questão bem interessante.